Escalonamento não preemptivo. Imagine um sistema em que um processo começa a ser executado na CPU e nada pode interrompê-lo até que ele termine ou entre em espera por alguma operação de IS. Nesse caso, temos o escalonamento não preemptivo. Aqui, o processo tem controle exclusivo da CPU e continuará executando até que algo o interrompa. E escalonamento preemptivo. Agora, vamos para o escalonamento preemptivo. Aqui, o sistema operacional tem a capacidade de interromper um processo em execução, mesmo que ele não tenha terminado ou não esteja esperando por IS. Isso é possível graças a um mecanismo de interrupção, como um temporizador, que permite ao sistema operacional assumir o controle da CPU e transferir a execução para outro processo. Escalonamento FIFO, a First In First Out, que é um exemplo de escalonamento não preemptivo. No escalonamento FIFO, os processos são executados de acordo com a ordem em que chegaram à fila de pronto. O processo que chegou primeiro à fila é selecionado para execução e continua utilizando o processador até que termine sua execução ou seja interrompido por uma operação de IS. Em seguida, o próximo processo da fila de pronto é selecionado para execução. Uma característica do escalonamento FIFO é que a ordem de chegada à fila de pronto é rigidamente observada. Isso significa que os processos são escalonados na mesma ordem em que chegaram, sem considerar nenhum critério de prioridade ou características específicas dos processos. No entanto, o escalonamento FIFO apresenta algumas deficiências. Uma delas é a dificuldade de prever quando um processo iniciará sua execução, uma vez que a ordem de chegada à fila de pronto é seguida estritamente. Isso pode levar a situações em que processos de alta prioridade precisam esperar por um longo tempo até que todos os processos anteriores sejam executados. O escalonamento SJF, a Shortest Job First. No escalonamento SJF, o sistema operacional escolhe o processo que tem a menor necessidade de tempo de CPU para terminar o seu processamento. Isso significa que o processo que está na fila de pronto e requer menos tempo de CPU para concluir suas tarefas será o selecionado para ocupar a CPU. O escalonamento SJF funciona com base em um parâmetro chamado tempo estimado do processo, que é informado ao sistema por meio do contexto de software. Esse tempo estimado é calculado com base em estatísticas de execuções anteriores do processo. Pode ser obtido observando o tempo de execução do processo em execuções anteriores ou por meio de informações fornecidas pelo programador. O escalonamento cooperativo é um mecanismo em que um processo em execução pode voluntariamente liberar o processador para outros processos na fila de pronto. Essa liberação é feita pelo próprio programa e busca aumentar a concorrência no processador, permitindo uma distribuição mais equilibrada do tempo de execução. No entanto, a cooperação depende do programa em execução e pode levar a problemas se os programas não cooperarem corretamente, afetando o desempenho do sistema. Escalonamento circular. O escalonamento circular é um tipo de escalonamento em sistemas de tempo compartilhado. Os processos são executados em ordem de chegada na fila de pronto e têm uma fatia de tempo para utilizar a CPU. Quando a fatia de tempo expira, o processo é interrompido e volta para a fila de pronto. Isso evita que um processo monopolize a CPU por muito tempo. No entanto, os processos intensivos em CPU se beneficiam mais do escalonamento circular. Vamos considerar um exemplo do escalonamento circular com 3 processos, em A, B e C. A fatia de tempo é definida como 2 unidades de tempo ou o ponto T. No início, o processo A é selecionado para execução e recebe a fatia de tempo completa. Ele utiliza 2 UT. Em seguida, o processo B é escalonado e também recebe a fatia de tempo completa. Ele utiliza 2 UT. O processo C é o próximo a ser executado e utiliza apenas um U.T da sua fatia de tempo. Agora, o processo A volta a ser selecionado, mas como ele já utilizou toda a sua fatia de tempo, ele é interrompido e volta para a fila de pronto. O processo B é novamente selecionado e usa mais 2 UT. O processo C volta a ser executado e usa o restante da sua fatia de tempo, totalizando 2 UT. Finalmente, o processo B é selecionado mais uma vez e utiliza os últimos 2 UT. Nesse exemplo, o processo A gastou 2 U.T, o processo B gastou 4 U.T e o processo C gastou 3 UT. O escalonamento circular garante que nenhum processo monopolize a CPU por muito tempo, permitindo uma distribuição equilibrada do tempo de execução. E escalonamento por prioridade.
O escalonamento por prioridades é um método em que os processos são executados com base em uma prioridade associada a cada um. O processo com a maior prioridade é escolhido para execução, seguindo o critério FIFO para processos com prioridades iguais. Não há uma fatia de tempo definida, e um processo em execução só pode ser interrompido voluntariamente ou por um processo com prioridade maior. Esse tipo de escalonamento é comumente usado em sistemas de tempo real, como controle de processos e tráfego, e a prioridade pode ser estática ou dinâmica. Escalonamento circular com prioridades. O escalonamento circular com prioridades é um método de gerenciamento de processos que combina o uso de uma fatia de tempo com a prioridade atribuída a cada processo. Nesse tipo de escalonamento, um processo continua em execução que ele termina sua tarefa, até declarar passe para o estado de espera devido a uma operação de entrada e saída, ou seja interrompido por causa do tempo ou de uma prioridade mais alta. A principal vantagem desse escalonamento é que ele permite um uso mais equilibrado do processador, levando em consideração a importância relativa dos processos por meio de suas prioridades. Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre algoritmos de escalonamento de processos, mais especificamente os algoritmos de múltiplas filas. Múltiplas filas é um tipo de algoritmo de escalonamento no qual são usadas filas de processos. Cada fila tem um determinado nível de prioridade. O sistema operacional ele organiza os processos em filas de alta prioridade até baixa prioridade. Os processos podem ser classificados em grupos com base na propriedade como tipo de processo, tempo de CPU, acesso a tamanho da memória, entre outros. Então, essa é a forma como ele organiza essas filas. O primeiro processo a ir para a CPU é da fila de alta prioridade, e assim sucessivamente. Encerrando a fila de alta prioridade, ele passa para a próxima fila. O sistema operacional ele atende inicialmente as filas de prioridade mais alta, então apenas quando uma fila é esvaziada é que o escalonador passa para a próxima fila. Caso chegue um novo processo de alta prioridade, ele terá preferência em relação aos outros processos. Terminando esse processo de alta prioridade, é dada continuidade à fila. Caso chegue um novo processo de alta prioridade, ele terá preferência sobre os outros. Então vamos a um exemplo prático do cotidiano para exemplificar melhor essa questão. Por exemplo, em um hospital, nós teremos pacientes entre os estados mais graves, que serão os de alta prioridade, e mais leves, de baixa prioridade. A enfermeira ela fará a tiragem dos pacientes criando filas de prioridade. Então, a fila de casos mais graves terá preferência no atendimento médico. Quando se encerrar a fila dos casos mais graves, o médico irá atender a próxima fila. Então, caso chegue um caso mais grave, o médico dará preferência a esse caso. Agora, voltando para sistemas operacionais, veremos alguns benefícios do uso de múltiplas filas. Temos entre eles aumenta a atualização da CPU, maximiza o throughput, minimiza o turnaround, minimiza o tempo de espera e minimiza o tempo de resposta. Hoje nós vamos ver o escalonamento por múltiplas filas com realimentação. O que é isso? O escalonamento nada mais é do que a possibilidade do SO substituir um processo em execução por outro. O escalonamento por múltiplas filas com realimentação se comporta como as filas normal, só que os processos podem trocar de filas durante a sua execução. O que acontece? As filas possuem prioridades. As filas mais altas possuem prioridade maior do que as filas inferiores. Então, quando os processos vão descendo de fila, eles vão diminuindo a prioridade. E o tempo de execução das primeiras filas vai aumentando até chegar na última fila. Ou seja, quanto maior a prioridade, menor o tempo de execução. Digamos que nós teremos aqui 3 processos chegando para ser executados. Processo 1 vermelho, 2 o verde e o 3 o azulzinho. Por ordem de chegada, o processo 1 vai ser executado. Quando der o seu tempo, ele vai diminuir a prioridade e cair para a segunda fila. Agora nós teremos o processo 1 na segunda fila, aguardando a execução, e os processos 2
e 3, que é o verde e o azul, aguardando para serem executados. E eles têm maior prioridade, vão ser executados logo. Então, o verde será executado, processo 2. Quando der o seu tempo, ele vai diminuir a prioridade e cair também para a segunda fila. Agora vai sobrar o processo 3, que é o azulzinho na primeira fila, e o processo 1 vermelhinho e o processo 2 verde vão estar na segunda fila aguardando. Por ordem de chegada, a prioridade é maior para a fila 1. O processo 3 vai ser executado, vai diminuir a prioridade e vai cair para a segunda fila. Na próxima execução, teremos o processo 1 aguardando, o 2 aguardando e o 3 aguardando também na segunda fila. Agora, digamos que chegará um novo processo na primeira fila para ser executado, o processo 4, laranjinha. Ele tem maior prioridade do que a segunda fila, então ele será executado. Quando acabar o seu tempo, ele vai parar, vai diminuir a prioridade e vai descer para a segunda fila. Agora, nós teremos todos os processos aguardando na segunda fila para serem executados. E como não chegou ninguém na primeira fila, então a segunda fila pode começar a ser executada. E o processo 1, por ordem de chegada, será executado primeiro. Então, ele é executado. Quando der o seu tempo, ele diminui novamente a prioridade e cai para a última fila. Assim, nós teremos os processos 2, verdinho, o processo 3, azulzinho, e o processo 4, laranjinha, aguardando a execução. O processo vermelho na última fila aguardando. O processo 2 está na fila de maior prioridade, será executado. Quando der o seu tempo, ele diminui a prioridade e vai cair para a última fila. Agora nós teremos os processos 3 e 4 aguardando a execução. E o processo 1 e 2 na última fila aguardando. E não serão executados, porque a segunda fila tem maior prioridade. Então o processo 3 é executado, cai para a última fila e diminui sua prioridade. Agora teremos apenas o processo 4, esperando a execução. Os processos 1, 2 e 3 ficam na última fila, aguardando. O processo 4 tem maior prioridade, é executado, diminui a prioridade e cai para a última fila. Agora nós teremos todos os processos na última fila, aguardando por uma fatia de tempo para serem executados. Agora, por ordem de chegada, o processo 1 será executado, já que não chegou ninguém nas filas anteriores. É executado, diminui a prioridade e pode sair da fila porque digamos que ele foi concluído. Então, processo 1 concluído. Agora temos os processos 2, verdinho, o 3, azulzinho e o 4, o laranjinha, aguardando para ser executado. O processo 1 foi concluído. O processo 2 vai ser executado. Agora, digamos que ele foi concluído. Então, temos os processos 1 e 2 concluídos. O tempo foi suficiente para concluir eles. Agora vai sobrar apenas os processos 3, o azulzinho, e o processo 4, o laranjinha, para ser executado. Lembrando que os processos 1 e 2 foram executados. Agora, o processo 3 será executado e digamos que o tempo não foi suficiente para concluir o seu processamento. O que vai acontecer? Ele vai para o final da fila, pois ele está na última fila e não tem como descer. Essa fila tem comportamento circular, vai para lá esperar. Agora sobra apenas o processo 4 e atrás dele o processo azulzinho, o processo 3, né, que foi para trás, eu esqueci de desenhar. Ele não foi concluído ainda, então ele está atrás. O processo 4 é executado, conclui e pode sair da fila. Mas nós temos ainda o processo 3 lá aguardando, que ele não foi concluído. Então, nós teremos esse cenário. Os processos 1, 2 concluídos, processo 3 ainda não. O processo 4 foi concluído e tem lá o processo 3 novamente para ser executado. Então, ele é executado e finalmente é concluído. Então, pessoal, esse é o escalonamento por múltiplas filas com realimentação.